Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. O apóstolo está se referindo aqui, quando ele diz isto, ele está se referindo à segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja, ou seja, ao versículo 1, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A este iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ou de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus não nos escolheu desde o princípio, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Amém. Vira a sua página, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, uma página à frente, capítulo 4, nós lemos assim, primeira carta ao Timóteo: mas o Espírito, isto é, o Espírito Santo, expressamente diz que em tempos posteriores, outra versão diz, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Que Deus abençoe esta leitura no seu espírito, no seu coração. Pai, nós queremos agora, Senhor, colocar-nos mais uma vez diante de Ti e Te pedir a graça e a misericórdia para este momento. Também a Tua unção, Senhor, sobre nós vamos ministrar e sobre os que vão ouvir, ó Pai, não só aqui no santuário, mas também por estas fitas que estão sendo gravadas. Pai, revela a Tua palavra a cada dia, Senhor, mostra-nos as coisas que estão ocultas, para que nós possamos conhecê-las e nos prepararmos para aquele grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando então subiremos a estar para sempre com o Senhor. Maranata tem sido a nossa oração. Vem, Senhor Jesus, porque queremos partir para as nossas moradas celestiais, já que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, demônios, falamos com vocês através do Espírito de Deus. Continuem submetidos totalmente debaixo dos nossos pés, amarrados, amordaçados e imobilizados. Nós proibimos vocês de se moverem e de arrebatarem a palavra em nome de Jesus. Vocês não vão levar esta palavra do coração das pessoas que vão ouvi-las agora. Ao contrário, ela frutificará, ela fará aquilo que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para o qual o Senhor está enviando, no caso, para a nosso alerta, para a nossa purificação e santificação em Cristo Jesus. Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus, é a nossa oração e súplica, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, amados. Irmãos queridos, a segunda vinda é uma série de acontecimentos, de eventos que culminarão com a vinda visível de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, quando Ele vier ali na região que hoje nós conhecemos como Armagedon.
Esses fatos que nós estamos tratando aqui, falando, e esta, se não me engano, é a 6ª ministração que nós estamos falando sobre este assunto, e faremos muitas outras ainda, se Deus quiser. Hoje nós vamos começar a abordar a nova era. A nova era, este movimento, conhecido como movimento da nova era, é um assunto difícil, complicado e ao mesmo tempo também espiritualmente muito pesado para se ensinar, para se ministrar. Há uma resistência muito grande. Os irmãos podem avaliar. Essa semana nós estivemos examinando mais de perto este assunto e eu quero então pedir toda a atenção e também as orações dos irmãos estejam em espírito de oração, porque nós vamos ministrar hoje, domingo que vem nós vamos estar ausentes e no outro domingo, dia 21, nós retornaremos a este tema da nova era, porque queremos concluir este assunto. Existem bons livros que falam sobre a nova era, que desmascaram a nova era. Livros da nova era existem centenas, eu creio que até milhares de livros que projetam a nova era, que enaltecem a nova era, que ensinam sobre a nova era. E livros que combatem a nova era, livros dos cristãos evangélicos, dos cristãos bíblicos, que combatem a nova era, não são muitos. Mas existem alguns, e se você quer se aprofundar neste assunto, este é um bom livro, do Dr. Samuel Fernandes Magalhães Costa, é um médico, ele fez pesquisa profunda e escreveu este livro sobre nova era, né? Um passo para a manifestação do Maitreya e da prostituta babilônica, uma análise escatológica. Nós vamos usar algumas coisas deste livro, como também deste livrinho, que é vendido através da obra missionária chamada Da Meia-Noite, de dois teólogos, Dr. John Ankberg e John Weldon, sobre, o tema é Os Fatos sobre o Movimento da Nova Era. É um livrinho fácil de ler, nós vamos usar algumas coisinhas também daqui. Existem outros livros, como o do irmão Marco André, que fala sobre a nova era, e se você quiser, qualquer livraria evangélica vai trazer este tema para você, e você pode se aprofundar um pouco mais. Nós vamos dar aqui algumas sínteses a respeito deste movimento. Uma das coisas que nós precisamos compreender a respeito da nova era, que a nova era, na verdade, ela não é uma religião. Eu acredito que ela é mais do que uma religião, porque ela tenta assambarcar, englobar quase que todas as grandes religiões do mundo, principalmente as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo e esses outros ismos que existem, estão todos dentro da nova era, porque as práticas da nova era, na verdade, são práticas dessas antigas religiões orientais. De nova não existe nada. Essa nova era, na verdade, não é nova. Ao contrário, ela é muito antiga. Se nós formos investigar as origens da nova era, nós vamos encontrar lá entre os gnósticos do templo da igreja primitiva. A igreja primitiva teve muito problema com os gnósticos. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, escreveu muito contra os gnósticos, que eram, se nós pudéssemos dizer assim, povo da nova era, porque os princípios do gnosticismo estão muito forte dentro deste movimento da nova era, a gnose, o conhecimento fora de Deus, o conhecimento fora de Deus, o conhecimento através do homem mesmo e das experiências esotéricas. Isso já acontecia lá nos dias apostólicos, quando as epístolas, as cartas e os evangelhos foram escritos, não é? Com os gnósticos daquele tempo, ou os gnósticos daquele tempo. Hoje nós encontramos esta nova era atuando no mundo hoje, de uma maneira assim, bem assintosa e com bastante força, com bastante intensidade. Eu creio que todos nós já ouvimos falar da nova era, o movimento da nova era, ou a New Age, que em inglês significa a mesma coisa, nova era ou New Age. Nós temos artistas famosos que estão enganjados, como Shirley MacLaine, que tem sido uma das grandes divulgadoras da nova era no mundo inteiro. E onde ela vai fazer conferências e exibir filmes sobre isto, sobre a nova era, que ela mesma elaborou com ela e outros, o sucesso é muito grande, porque o povo está encantado com esta mentira de Satanás. A Bíblia nos fala aqui nesse texto que nós lemos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que antes de Jesus voltar para arrebatar a igreja, antes do arrebatamento, duas coisas teriam que acontecer: a apostasia e a manifestação do anticristo.
Apostasia, nós estamos vendo hoje. As pessoas estão mudando, as pessoas estão abandonando as coisas de Deus e estão passando para, inclusive, este movimento da nova era. Irmãos, os irmãos não imaginam, nós não temos tempo para abordar este assunto, mas tem penetrado estas coisas no seio de quase que todas as religiões nos dias que correm. São os espíritos de engano atuando através deste movimento da nova era. E essas duas coisas, a apostasia e a manifestação do anticristo, diz o apóstolo pelo Espírito Santo, que ocorreria no final. E que este iníquo, diz o versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2, que este iníquo, que é o anticristo, a sua vinda seria segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Veja bem, Satanás, ele articularia, principalmente no final, quando ele estivesse próximo para manifestar o seu Cristo, ele iria manifestar este Cristo com grande poder, com muitos sinais, com muitos prodígios de mentira. Esses prodígios de mentira, eu quero que você entenda, essa palavra mentira ali não quer dizer que são prodígios artificiais, ilusórios, como se fossem mágicos, não. Eles são reais, são verdadeiros, são autênticos. Apenas é que visa enganar, são mentirosos na sua finalidade. Visa enganar aqueles que vão ver estas coisas. Visa conduzi-los à perdição, ao inferno. Por isso, quando o anticristo se manifestar, e os falsos profetas que o antecederão e também estarão com ele, vão manifestar em grande poder, com muito poder, o poder de Satanás operando sinais e prodígios portentosos, coisas espantosas. A Bíblia nos declara que eles farão estas coisas nos últimos dias. E esses sinais e prodígios de mentira, eles têm um objetivo: enganar, aqueles que perecem. Por quê? Porque estes não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Irmãos, a operação do erro, segundo o meu entendimento, e não só meu, mas de outras pessoas que estudam a Bíblia, a palavra operação do erro, para mim, é a nova era. Então nós estamos no cumprimento desta profecia. A operação do erro é o movimento da nova era. Está operando o erro de Satanás na face da terra e levando milhões e milhões de pessoas após si, entrando neste erro, nesta onda, neste mover do poder de Satanás que já está ocorrendo. Portanto, a operação do erro de que fala essa escritura, para mim, está sendo cumprida neste movimento da nova era. A nova era não é uma religião, ela é mais do que uma religião, porque ela visa assambarcar todas as religiões do mundo. E se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, podemos ser pegos nesta enganação ou neste engano. É por isso que Jesus, quando ele fala deste assunto em Mateus 24, ele diz que esses sinais, esses prodígios que seriam operados, seriam tão fortes e tão poderosos e tão, vamos dizer assim, autênticos, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Essa escritura, irmãos, está dizendo o seguinte, que é possível enganar os escolhidos. Se os escolhidos não estiverem apercebidos e firmes na palavra de Deus, podem ser enganados. Porque se não pudesse ser enganado, Jesus nem teria mencionado isso, seria uma perda de tempo. Dizer que seriam enganados os escolhidos quando eles não poderiam ser enganados. O que Jesus está alertando é que eles podem ser enganados, que nós podemos ser enganados por estas coisas. Porque tem muita gente que quando vê a operação de milagre, de poder, de cura, de coisa, já esquece qualquer outra coisa e diz, olha, Deus está atuando ali. Nem sempre Deus está atuando nestas coisas. Por isso, tome cuidado. Porque se operar o poder, se fizer operações de poder e grandes coisas, grandes manifestações, mas for contrário à palavra de Deus, cuidado, porque são espíritos de engano que estão por detrás disso, é o espírito de Satanás. É interessante que a escritura aqui que nós estamos examinando diz no versículo 7, que o mistério da iniquidade já opera. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias da igreja de Tessalônica, esse mistério já estava operando, ou seja, o espírito do anticristo já estava operando com o engano. Mas havia alguém que o detém, este alguém aqui é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo restringe a ação do mal no mundo. E graças a Deus pelo Espírito Santo que ele foi dado à igreja e permanecerá com a igreja até o dia em que a igreja estiver sendo arrebatada. O Espírito Santo estará nesta obra de restrição do mal. Ele estará operando. Somente há um que agora o detém até que seja colocado fora ou colocado de lado, para então ser revelado o iníquo, ou seja, o anticristo que virá com todo o poder, sinais e prodígios para o engano. Por quê? Porque essas pessoas que vão ser levadas neste movimento da nova era, diz a Bíblia, eles rejeitaram o amor da verdade, né? Diz o versículo 10, e todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, sem ir por este caminho, conhecendo e recebendo esta verdade, que é Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus também diz em João capítulo 17, versículo 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal, intercessória pela igreja, pelos discípulos e por toda a igreja, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade e as Escrituras são também a verdade. Portanto, quando se rejeita as Escrituras e o Cristo revelado nas Escrituras, rejeita-se a verdade. E estes que rejeitaram a verdade vão cair na operação do erro. É isto que essa Escritura de 2 Tessalonicenses 2 está dizendo. E aqui diz, o versículo 11 diz, por isso Deus lhes envia a operação do erro. Esta palavra envia aqui não quer dizer que Deus criou a nova era e mandou a nova era. Nós precisamos entender isso. Na língua original, no grego, ela tem um outro sentido. Envia no sentido de permitir. No final, Deus vai permitir a operação do erro. Irmãos, Deus é tão justo que ele é justo inclusive com Satanás. Ele não permite, ou melhor, ele não proíbe que Satanás faça as suas obras. Qual é a obra de Satanás? Jesus disse em João 10:10, roubar, matar e destruir. E Deus permite que Satanás faça a sua obra. Por isso ele permite a operação do erro de Satanás. Então esse versículo 11 diz, por isso Deus lhe permite ou envia, aqui no sentido de permitir, a operação do erro, para que creiam na mentira. Quem que é a mentira? É Satanás. O anticristo, Satanás, e tudo isso faz parte da mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus, antes tiveram prazer na injustiça. Então esses vão ser alcançados pela nova era. Como eu disse, a nova era tem origens antigas, mas esteve como que adormecido. Essa história deste movimento da nova era, rapidamente para os irmãos se situarem, ele começa há algum tempo atrás, ali com uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky. Essa Helena Petrovna Blavatsky, ela nasceu em 1831 e morreu em 1891, no século passado. Ela é de origem russa. Esta mulher, ela recebia demônios, recebia espíritos que ela chamava de mestres cósmicos. Você já ouviu essa linguagem, mestres cósmicos? É uma linguagem da nova era. Não é? Espíritos guias é uma linguagem da nova era. Não é? E esta mulher recebia, incorporava esses demônios, inclusive ela tinha, quando os demônios incorporavam, alguns demônios causavam acessos de grande violência nela e machucavam-na. Pessoas que conviveram com ela deixaram testemunhos escritos nesse sentido, né? E esta mulher incorporava alguns demônios fortes. E um desses demônios, o demônio guia dela, em 1875, na cidade de Nova York, ela morava nesta época lá, ela incorporando esse demônio usava o seu corpo e a sua mente para transmitir mensagens. É aquilo que hoje se conhece como psicografia. Ela então incorporava esses espíritos, e esses espíritos, usando a mente, o corpo dela, tomava aquele corpo para escrever mensagens. E essas mensagens foram transformadas em livros. Quase todos os livros dos chefes, dos gurus, dos líderes da nova era, são ditados por demônios. E esses livros fazem o maior sucesso. Irmãos, um desses livros chama Fernão Capella Gaivota.
né, este livro foi ditado por uma entidade, um demônio. Esse livro foi o maior sucesso do mundo, já bateu um dos maiores recordes de bilheteria do mundo de livro, que é O Vento Levou, que é um livro clássico, né, E o Vento Levou. Este, Fernão Capella Gaivota, é um livro ditado por um desses demônios, né, uma dessas entidades. Já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, só para você ter uma ideia. E estes livros, esses demônios psicografavam. Nós sabemos aí, você já ouviu falar de Chico Xavier, aquele homem que incorpora um espírito, né, que ele chama, tem lá um nome, e ele então psicografa alguns livros, etc., algumas coisas assim. É a psicografia, que é muito comum dentro da nova era. E este demônio que incorporou esta mulher, né, Helena Petrovna Blavatsky, ele ditou a ela, escreveu através dela um plano para dominar o mundo, para estabelecer o reino satânico no mundo. E ele foi, através de várias incorporações sucessivamente, ele foi dando este plano, e este plano foi dado por ele e por outros demônios outros que incorporavam nela. E isto foi em 1875, e nesta época ela recebeu uma orientação deste espírito guia, dizendo que ela deveria fundar uma sociedade chamada Sociedade Teosófica Mundial, e que, através dessa sociedade, seria preparado o campo, então, para que o anticristo, ou Cristo de Satanás, o tal de Maitreya, fosse revelado ao mundo como sendo o novo Cristo, o novo guru, o novo, vamos dizer assim, Messias, que seria dado ao mundo. E este demônio guia que incorporou nesta vez, ele disse que estas informações que ele estava passando seriam secretas. Elas só poderiam ser divulgadas 100 anos depois. Mas que ela deveria contactar com aquelas pessoas que os espíritos iriam indicar, e essas pessoas fariam parte dessa sociedade teosófica mundial e iriam então preparar tudo para que as coisas pudessem ser reveladas dentro de 100 anos. E exatamente isso ocorreu. Ela morreu em 1891 e a nova era só se tornou pública em 1975, 100 anos após ter sido fundada esta Sociedade Teosófica Mundial na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte. 100 anos depois, os princípios da nova era, né, este movimento então ganhou corpo, começou a ser conhecido, tornou-se público. Até então eles agiam sorrateiramente, camufladamente, né, mas ganhou corpo, envolveram muitas grandes entidades e grandes organizações, inclusive econômica. Se nós tivéssemos tempos, e este livro dá detalhes, este livro maior aqui que eu estou falando, desse médico, ele conta detalhes, se você quiser poderá fazer um estudo mais aprofundado. Em 1975, portanto, tornou-se mundialmente conhecida a nova era. E a partir dali o movimento da nova era vem crescendo, assumindo um gigantismo cada vez maior e se preparando então para assumir o governo do mundo. O que faz a nova era? Prepara as pessoas, desde as criancinhas, através dos filmes, dos desenhos, da escola, passando pela medicina, passando pela economia, passando pela religião, passando pela psiquiatria, psicologia, prepara o mundo para o recebimento do anticristo. Eu vou tocar nessas áreas, nas outras ministrações que pretendo fazer sobre a nova era, trazendo alguns detalhes. Mas a origem deste movimento está com Petrovska, né? Com esta mulher, Helena Petrovna Blavatsky, tem um sobrenome muito complicado até para pronunciar. Mas esta mulher então recebeu diretamente desses principados demoníacos, que ela chamava de mestres cósmicos, e com ela as continuadoras, que foram mais duas mulheres, duas inglesas, né, que também continuaram e deram vida a este movimento, trazendo esse movimento até 1975, portanto há 22 anos mais ou menos atrás, né? Quando então isto ficou mundialmente conhecido. E de lá para cá a coisa vem ganhando corpo cada vez mais. Para nós termos uma ideia do que vem a ser a nova era, vamos ver algumas doutrinas deste povo.
algumas doutrinas do que eles creem. A nova era, na verdade, nada tem de nova. É uma coletânea de velhas doutrinas bizarras, pertencentes a várias religiões orientais e camufladas com esoterismo e espiritismo dito científico. Assim, o movimento da nova era ganhou o disfarce da modernidade e conseguiu atrair tanto a elite intelectualizada quanto as massas, pois nas suas doutrinas não existe nenhum tipo de pressão, cobrança, julgamento ou restrição sobre o indivíduo. Então, tudo é livre na nova era. Você pode fazer o que quiser. É uma beleza. É o caminho, a Bíblia diz que é o caminho espaçoso que conduz à perdição. O que é que eles acreditam? Primeiro, eles acreditam na evolução. Não esta evolução que nós estamos falando aí de Darwin. Eles estão falando aqui da evolução através de reencarnações. Então as pessoas vão melhorando, vão evoluindo, né? Eles acreditam nesta doutrina da evolução. Outra crença deles, afirmam que as bruxas existem, mas afastam a imagem negativa das bruxas da Idade Média. As bruxas do New Age ou da Nova Era não são velhas com verrugas no nariz e nem voam montadas nas vassouras. As bruxas da Nova Era consultam búzios, cartas, cristais, tarô, I Ching e entidades espirituais. Elas são estudiosas, bondosas e, sobretudo, são muito bonitas. Algumas bruxas chegam até a afirmar que o Satanás é apenas uma fantasia da psique humana. Você está vendo como a pílula está bem dourada, está bem bonita. E, irmãos, se você prestar atenção, a televisão ensina isso nas novelas, os filmes. Enfim, nós somos bombardeados a cada dia, a cada momento, com coisas que estão ligadas totalmente à nova era e baseadas nela, né? E vai por aí afora. Outra coisa, outra doutrina da nova era, outra crença da nova era, acreditam em seres invisíveis que cuidam da natureza, são os chamados elementais. Os principais elementais são os gnomos, você já ouviu falar de gnomos? Duendes, ou elfos, ondinas, salamandras e silfos. Os gnomos, né? Os gnomos e os duendes são considerados guardiães da floresta e dos minerais. Por isso, esse povo está muito ligado à ecologia. Muito ligado à ecologia. A ecologia, para eles, tem um fator muito grande. Por quê? Porque um dos ensinos da nova era é que tudo é Deus, e Deus é tudo. A árvore é Deus, a capivara é Deus, o passarinho é Deus, o boi é Deus, a vaca é Deus, o macaco é Deus. Nós somos Deus, e assim vai. Tudo é Deus, e Deus é tudo. Então tem que preservar a natureza, que a árvore também é Deus. Então se você vai cortar a árvore lá, naqueles filmes que apresentam aquelas propagandas na árvore, começa a chorar e sair sangue da motosserra, tudo isso aí está ligado ao movimento da nova era. E os protetores das florestas são então os gnomos e os duendes, né? Eles dizem que as ondinas são as rainhas da água, as salamandras são os elementos do fogo e os silfos são os elementos do ar. Tudo isso aí está ligado a esses elementais, essas coisas da nova era. Acreditam também que os incensos limpam o ambiente e o corpo, transformando energias negativas em energias positivas. Você já ouviu falar desse negócio, né? De energias negativas e energia positiva. Isso aí são demônios, mas eles creem de uma outra maneira. Então eles acreditam que os incensos limpam o ambiente e limpam também o corpo, transformando essas energias negativas em energias positivas. Acreditam também que quando os incensos queimam rapidamente, significa que o local está carregado de muita tensão e ansiedade. E neste caso precisa até de um incenso especial para fazer esta limpeza. Eles acreditam também nos anjos, que são os mediadores entre os deuses. Nós sabemos que a Bíblia, quando fala de deuses, ela está falando de demônios, né? Que se dizem deuses, mas que na verdade Deus não são. Só existe um único e todo-poderoso, o nosso Deus. Eles acreditam também na astrologia. Como usam a astrologia? Não é? O pessoal da nova era é totalmente ligado à astrologia, que vem lá de priscas eras, lá dos caldeus, muito antes de Cristo. Por isso que eu estou dizendo, não tem nada de novo na nova era. É coisa antiga com a roupagem nova.
Eles acreditam também nas pirâmides e nos cristais. Você já ouviu falar nos cristais, né? As forças dos cristais, e falam disso, e as pirâmides, para você tirar aquelas energias, enfia dentro da pirâmide e fica lá, para tirar aquelas energias negativas, para pegar energias positivas. Sabe o que significa isso? Você vai pegar demônio, se você abrir o seu corpo para estas coisas, se você abrir a sua vontade. Irmãos, é uma coisa muito séria o negócio de pirâmides. Pirâmides é uma coisa muito séria, você vai incorporar, não é? E as pessoas hoje são levadas a isto. Então eles acreditam, propagam a respeito então de pirâmides e também dos cristais. Quantas vezes você entra num escritório ou você vai ver lá, tem pirâmide ali, tem umas imagenzinhas, às vezes de um Buda, de um elefante, de um negócio, né? E principalmente uma pirâmide, dinheiro embaixo da pirâmide e cristais. Você já viu cristais? Isso tudo é ligado à nova era. Tudo são objetos de culto e aderência de espíritos malignos invocados através desses objetos que a palavra de Deus condena. Eles acreditam também que a redenção do homem é fruto de uma decisão própria do homem. Afirmam eles, nós somos os nossos próprios salvadores. Não precisa de salvação e nem de um salvador. Nós somos deuses e somos, portanto, os nossos próprios salvadores, afirma a Nova Era. Eles acreditam que existe uma divindade dentro de cada pessoa e eles afirmam categoricamente, nós somos deuses. Isto é o panteísmo. Deus é tudo, nós somos também parte desse todo, portanto, nós somos deuses. Não é? Nós somos Deus. Eles acreditam também na reencarnação, só que de um modo diferente do kardecismo. No kardecismo você reencarna, você pode reencarnar tanto para melhor como para pior. Você pode encarnar num estado mais elevado ou num estágio mais inferior. Já na nova era, não. Na nova era, o ser só reencarna para melhor, para purificação. Ao contrário, então, do que crê os kardecistas neste negócio. E a atriz Shirley MacLaine é uma das que encabeça este ensino e esta divulgação, esquecendo-se daquilo que a Bíblia diz, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Não vem reencarnação, coisa nenhuma. A Bíblia diz que vem o juízo, depois que o homem morre, o que se segue é o seu julgamento. Eles acreditam também, o pessoal da Nova Era, ensinam, isso é uma doutrina, que não há pecado em vida e nem na morte. Pecado para a Nova Era é uma ilusão, não faz parte da natureza básica. Que coisa boa, que maravilha, não tem pecado. Tudo que você faz é permitido. Não há pecado, não precisa ficar com essa consciência, com essa coisa, carregando este fardo. Não existe pecado na Nova Era, né? Não existe isso, pecado é uma ilusão. Não há também nenhum julgamento pós-morte. Está vendo a mentira de Satanás para onde leva a pessoa? A levar uma vida totalmente fora e distante de Deus. Quando a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, não é isto? Nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Deus mentiroso. A Bíblia diz isto em 1 João capítulo 1, versículo 8 e também no versículo 2. E a sua palavra, diz o apóstolo, não está em nós. A nova era, irmãos, prega a liberdade sexual completa. Não existe qualquer ética neste terreno. Eles aprovam o adultério, a fornicação, o homossexualismo como formas de conhecer melhor o Deus que eles presumem existir dentro de cada pessoa. Então, para você conhecer este Deus, você precisa praticar todas essas coisas. Todas essas coisas. Existe um demônio chamado Kundalini, que atua muito nesta área, né? Kundalini, que atua muito nesta área do sexo, da linha desses demônios. Então, para eles, você pode fazer tudo porque não existe nenhum pecado e você precisa conhecer o Deus que existe dentro de você. No entendimento da nova era, eles dividem o zodíaco, né, em 12 signos, os signos dos zodíacos. E eles dizem, então, que a humanidade veio da era de Áries e no dia 4 a.C. passou para a era de Peixes, que foi a data do nascimento de Jesus. Que Jesus foi um desses espíritos guias, um desses iluminados, um desses avatar,
né, que ele veio e inaugurou a era de peixes, e que nós estamos para sair da era de peixes e entrar na era de aquário. Por isso, a nova era é a era de aquário. Você já ouviu falar da era de aquário, que é o mesmo movimento da nova era, é a mesma coisa. Nova era de aquário. Então, segundo eles, Jesus teria inaugurado a era de peixes no ano 4, porque o símbolo do cristianismo é um peixe. Não sei se vocês sabem, os cristãos antigos se identificavam fazendo um símbolo de um peixe. Nas catacumbas antigas descobertas lá em Roma, né, para marcar um túmulo, se ele era cristão, era desenhado um peixe. Porque o cristianismo se identificava nas suas origens com o peixe, ou seja, porque todos eles eram pescadores, os apóstolos eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim, far-vos-ei pescadores de homens. Então está ligado ao peixe. Então a era de peixe está acabando, diz a nova era. E o avatar, o líder, o Messias para a era de peixe foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que eles consideram apenas mais um, mas que agora vem o da era de aquários, que é Maitreya. Maitreya é o novo Cristo, é o novo Messias, é o esperado das nações. E este Maitreya, então, ele virá e inaugurará a era seguinte e porá fim à era de peixes. Então ensina a nova era, os elementos da nova era, os líderes da nova era ensinam que o cristianismo vai acabar na face da terra para ser inaugurada uma nova era, que é a era de aquários. E então aí esta era é muito superior à antiga, ou seja, a atual, a era de peixes, porque o cristianismo não conseguiu mudar os homens, mas a era de aquário vai ser uma maravilha. As coisas vão ser diferentes, haverá um controle sob as mãos de Maitreya de todos os, por exemplo, de todo o alimento na face da terra, da água, do alimento, e todos vão ter alimentos, ninguém vai passar fome. Aqueles que têm muito não vão ter mais muito, vão ter só o suficiente. E aqueles que nunca tiveram vão ter o suficiente. Vai ser uma maravilha. Todo mundo vai ser atendido dentro deste governo da nova era de aquários. A água será controlada, o alimento será controlado, as moradias, as florestas serão controladas, a economia controlada, tudo vai ser controlado. O que Apocalipse capítulo 13 diz? Que o anticristo fará com que todos, pequenos e grandes aí, irmãos, são crianças e adultos, né, tenham uma marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. E aquele que se deixar marcar, diz as Escrituras, ele provará a ira de Deus. Este Maitreya é o homem que está sendo aguardado no mundo inteiro. Um dos expoentes da nova era é Benjamin Creme. Ele é um escocês que mora na Inglaterra, e este homem tem se colocado, ele tem escrito, ele também incorpora demônios, né, fazendo esses livros psicografados que são verdadeiros sucessos de venda. E este homem, Benjamin Creme, ele se auto-intitula como porta-voz de Maitreya, que é esse novo Cristo. E Benjamin Creme, em 1982, ele convocou a imprensa nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para fazer algumas afirmações. E ele diz que Lord Maitreya, que já está na Terra, né, ele vai se manifestar. E quando este homem se manifestar publicamente, isto será feito por uma espécie de rede de televisão mundial, diz Benjamin Creme, esse profeta de Maitreya, esse porta-voz deste homem. Então ele diz que nesta ocasião, as pessoas do mundo inteiro vão ouvir Maitreya falando na sua própria língua. Que ele não falará na verdade, mas a comunicação que ele lançará vai atingir o mundo inteiro, as pessoas vão ouvi-lo falar nas suas próprias línguas. E que nesta ocasião haverá uma onda de milagres no mundo inteiro, milhões de pessoas, diz Benjamin Creme, serão curadas só pelo fato de ouvirem e participarem e aceitarem aquelas orientações que este homem estará dando quando ele se apresentar publicamente pela primeira vez. O jornal Hoje, editado no mês de junho deste ano de 97, ali em Campinas, eles fizeram uma reportagem muito especial sobre este homem. E ele foi fotografado, segundo este jornal, segundo Benjamin Creme, este homem está hoje morando na cidade de Londres, junto aos muçulmanos
oriundos do Paquistão, na comunidade paquistanesa dos muçulmanos em Londres. E ele aguarda um momento para a sua revelação ao mundo, que Benjamin Creme diz que se fará através de redes de televisão. Algum fato portentoso vai lançar este homem e o mundo inteiro vai ouvi-lo. Ele foi fotografado e esse jornal que eu mencionei de Campinas, do mês de junho deste ano, publicou algumas fotos. Nós temos ali, vamos projetar 2 dessas fotos agora ali para que você veja. Segundo Benjamin Creme, segundo os grandes líderes da nova era, este é o chamado Senhor Maitreya. Ele é visto aí com a roupa em Nairobi, visto como o Messias. E a reportagem diz que quando ele apareceu ali, foi um reboliço, houve curas, visões e coisas espantosas nesta aparição. Existem poucas fotos dele, essa foto foi tirada 9 anos atrás. Não é? E ele então aparece ali meio distante, não dá para ver, mas com esta roupa tipo árabe, com esses turbantes, ele está, segundo Benjamin Creme, ele é ligado ao islamismo e está hoje na cidade de Londres. Uma outra foto desta mesma ocasião é apresentada também nesse jornal e nós estamos trazendo aqui para aqueles que estão nos ouvindo. E ali diz também, ali ele é visto mais de perfil, um pouco mais de perto, mas mais de perfil. Homem apontado como Maitreya circula entre a multidão. Ele ainda não manifestou-se, segundo esses da nova era, com poder total. Ele fará isto através da televisão para o mundo inteiro. Este seria o Cristo da nova era. O Cristo da nova era. Irmãos, eu não sei se este é o anticristo. Agora preste atenção, a Bíblia fala... Quando a Bíblia fala do anticristo em Apocalipse capítulo 12, ou melhor, 13, ele fala da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Na verdade, são 2 anticristos. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Se este homem tem alguma coisa ligada a este movimento, este Maitreya que aparece nessas fotos, se isto é verdadeiro, eu não sei se é, eu não tenho nenhuma revelação, estou trazendo uma informação, você fica com a informação, vai colecionando essa informação, vai se apercebendo, vai ficando preparado, porque Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, o que nós tínhamos que fazer? Exultar e alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo é a operação do erro, que Deus está enviando e que tem que enviar antes do anticristo se manifestar com poder e grandes sinais e prodígios. Se este homem é realmente alguma coisa ligada ao anticristo, eu tenho para mim que ele seria então, não o anticristo propriamente dito, mas o falso profeta, porque o falso profeta virá do Oriente, ele virá, como a Bíblia diz em Isaías 46, uma ave de rapina, chamando do Oriente, uma ave de rapina, e esta ave de rapina, no caso, no nosso entendimento, seria este falso profeta, que vai promover o culto ao anticristo, que é a primeira besta. O anticristo virá da Europa, do antigo Império Romano restaurado, como eu vou mostrar isto mais para frente, quando nós falarmos do anticristo e a base do seu poder político. É o antigo Império Romano restaurado, é a unificação da Europa, dali virá o anticristo. E esse anticristo ele tem um poder político, e o poder religioso está com esta segunda besta, que subiu da terra, que seria então o falso profeta. Este homem aqui apontado como Maitreya pode ser esta segunda besta. Este que vai operar sinais, prodígios, maravilhas. Assim como, irmãos, tudo que Jesus fazia, como é que ele fazia? Os milagres que Jesus fez, ressuscitar, curar, ele fazia como? Pelo poder e unção do Espírito Santo. Satanás também vai ter a imitação da trindade maligna. O antideus, que é o dragão. O anticristo, que é a primeira besta. E o anti-Espírito Santo, que é a segunda besta do Apocalipse capítulo 13. E o poder é operado principalmente pelo falso profeta que está no lugar do anti-Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que opera o poder de Deus na terra. Não é verdade? Tudo é feito através do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz: vós fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis até maiores, que eu vou para o Pai. E quando Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele estará convosco, estará em vós, e operará, dirigirá, e vos revelará todas as coisas. Por isso, no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer os sinais que Jesus fez.
e fariseísmo até maiores. A mesma coisa, o poder de Satanás vai ser operado via anticristo, mas através do falso profeta. É a trindade maligna, numa imitação clara da trindade divina. Nós vamos abordar esses assuntos quando falarmos um pouco mais à frente sobre o anticristo. Então, este homem já estaria na terra. O que isso significa? Significa que nós estamos na iminência de sermos arrebatados. É ou não é? Estamos na iminência de sermos arrebatados. Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar, nesta geração, se concretizariam todos os grandes sinais. E um desses sinais é a manifestação do anticristo e do falso profeta. A nova era diz que ele está aí. Aliás, já até fotografou e nós projetamos a fotografia desse que poderia ser, então, o falso profeta, que a carta de João se chama de anticristos. Eu vou mostrar isso depois quando falar. É sempre colocado no plural, porque na verdade são dois. Um é o falso profeta e o outro é o anticristo propriamente dito. Aí está então esse pessoal da nova era, esse pessoal que está divulgando. Este movimento, irmãos, está tomando conta, ele está entrando em todas as áreas. Na área da educação, então, os irmãos nem imaginam como está. Satanás, ele tem planos específicos. Todos estes planos, esses direcionamentos estão sendo colocados em práticas no mundo inteiro. A nova era, o pessoal da nova era está nos grandes tribunais, nas altas cortes de justiça, por isso o aborto, essa confusão toda que tem sido aprovado, né? O casamento de homossexuais e essa coisada toda, ele está tomando conta do mundo inteiro em todas as nações. É a operação do erro. Para que creiam na mentira todos aqueles que não tiveram prazer na verdade, antes escolheram uma mentira. Né? É por isso também que a Bíblia fala, naquele segundo texto que eu li, ali em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, que alguns apostatarão da fé nos últimos dias, dando ouvido a espírito de engano e aceitando as doutrinas de demônios. E se você não estiver atento, você pode ser envolvido com a nova era ou praticar coisas da nova era. Na próxima ministração eu quero abordar alguns símbolos que a nova era usa e principalmente as áreas de atuação da nova era. Você vai ver como, por exemplo, os filmes. Como a nova era. Irmãos, um dos exponentes, das pessoas que Satanás mais usa no mundo, chama-se Steven Spielberg. Praticamente todos os filmes, com exceção de alguns poucos, como a lista de Schindler, e alguns poucos filmes, se não me engano são 2 ou 3 filmes dele, que não tem uma conotação da nova era. Fora desse, todos os demais filmes dele estão ligados aos ensinos e às doutrinas da nova era, principalmente os filmes de maiores sucessos. Quer ver? Aquela trilogia Guerra nas Estrelas. Ali tem um ensino tremendo da nova era. Que a força esteja com você. Sabe o que é a força? Num dos filmes eles dão essa explicação do que é a força. Aquele ator inglês explica ao jovem Skywalker, né, o que vem a ser esta força. E de repente ele diz, houve uma grande turbulência na força, porque um planeta foi pulverizado, milhões de vidas foram tiradas, então houve uma turbulência na força. O que é a força? A união de todas as coisas. Isso é um princípio da nova era. Deus é tudo e tudo é Deus. As pessoas, animais, plantas, enfim, tudo é Deus. Mexeu em alguma coisa, você está mexendo em Deus. A força é algo impessoal. Na nova era não existe um Deus pessoal, criador. Deus é uma energia, é uma força. Por isso, aqueles personagens de Guerra nas Estrelas diz que a força esteja com você. E a força valia tanto para o lado bom como para o lado mal. Você não sei se prestou atenção. Tinha lá o de preto lá que lutava com as espadas vermelhas lá, que era do mal. Era o bandido na história. E o mocinho com a espada azul, etc., todo de branco, né, que era o lado bom da força e o lado mal da força. Ou seja, Deus tem em si, na nova era, tanto o bem como o mal. Isto é uma heresia bíblica. Isto é uma confrontação da palavra de Deus. A nova era está aí, irmãos, está englobando tudo. Eu não vou continuar aqui, existem vários itens aqui que nos fala ainda dessas doutrinas da nova era, né, que você depois poderá
na sua casa, quem sabe, comprando esses livros, aprofundar um pouco mais do que vem a ser esta doutrina diabólica. Mas para mim é a operação do erro descrita em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus permite a operação do erro nos últimos dias, para que esta operação do erro funcione como um imã para atrair todos esses que rejeitaram o amor da verdade, ou seja, rejeitaram a verdade revelada na palavra de Deus e na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que rejeitaram esta palavra e esta salvação através do Salvador Jesus Cristo vão ser atraídos para dentro da nova era. Coisa espantosa promete a nova era. Uma das coisas na área de educação que eu vou falar é a capacidade intelectual. Quer ser mais inteligente? Pratique os princípios da nova era. Por isso a nova era está entrando na área da educação, desde pequenos até os maiores. E cursos que têm sido feitos por empresas para desenvolver a capacidade da pessoa estão dentro dos princípios da nova era. Por isso, tome cuidado por onde você está andando. Hallelujah, your love makes me sing.